Olá, princesas maravilhosas, tudo bem com vocês? Aqui é a Fabiana da FN Beauty, a sua loja de maquiagem, onde o nosso principal objetivo é enaltecer a beleza que já existe em você, com conversas incríveis sobre autoestima, amor próprio, identidade e, claro, muita maquiagem para que você se sinta ainda mais linda, princesa. E no vídeo de hoje, muito especial, vamos falar de fazer lembrar e fortalecer, te fazer enxergar, princesa, o quão virtuosa nós somos e podemos ser. Esperamos muito que vocês gostem dessa mensagem. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com uma amiga que precisa ter a autoestima renovada, que precisa ter a sua identidade restaurada. Tenho certeza que ela vai amar conhecer essa história que a gente vai conversar hoje, tá bom? E sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bom, princesas, como eu já disse para vocês, na Bíblia existem mulheres incríveis. E algumas mensagens atrás a gente falou um pouquinho de Débora e Jael. Se vocês não viram, assistam, que são duas mulheres extraordinárias, corajosas, fortes, que não disseram não ao chamado e à missão delas. É muito legal pra gente se encorajar. E essa história que eu vou contar aqui pra vocês, princesa, vai nos mostrar revolta, tristeza, raiva, honra, amargura. E são duas figuras, duas mulheres também, que Deus fez questão de colocar pra gente, para que a gente se lembre que podemos ser Ruths e podemos ser Noemis. E essa passagem é a de Ruth, princesa, e está justamente no livro de Ruth, um capítulo que Deus preparou e deixou só para elas. E a gente vai conseguir perceber aqui o cuidado, os caminhos que talvez não entendemos o porquê que estamos passando, mas que vão nos levar, vão nos fazer chegar ao plano e sonho perfeito que Deus tem para nós. Então, princesa, para não ficar muito longo, né? A gente não consegue contar a história toda aqui, e até bom para que você pegue a sua Bíblia e leia. Tenho plena certeza que Deus te dará novos insights, te dará outras visões sobre essa mesma história. Porque a gente pode ler diversas vezes a Bíblia, a mesma passagem, mas sempre vai ter algo ali que a gente não prestou atenção, ou algo ali que Deus mostra que a gente não tinha entendido e a gente passa a entender. E é isso que torna-se a leitura inacabável, uma leitura eterna. Então, princesas, o livro de Ruth já começa contando a história de Noemi. Noemi era casada com Elimeleque e eles moravam em Judá. Porém, acabou acontecendo na época de Juízes uma grande fome na terra de Judá e eles tiveram que se locomover para Moabe. E Noemi tinha 2 filhos. Um era Malom e o outro era Quilion. E passou um tempo, princesa, Elimeleque, que é o marido, né, de Noemi, acaba falecendo. E ela sozinha, né, precisa cuidar dos seus 2 filhos. E isso já fala muito sobre nós, né, princesa? Quantas de nós passamos por isso, né? Não temos ali o nosso marido, não temos ali uma pessoa que possa nos ajudar a cuidar dos nossos filhos. Aqui você já começa a ver o quão forte Noemi é, porque além de perder o marido, ela tem que cuidar de mais 2 filhos. E os seus 2 filhos acabam se casando. Quilom se casa com Orfa e Malom se casa com Ruth, a outra personagem da nossa história. E dali passaram-se quase 10 anos e acaba que os 2 filhos de Noemi morrem também. Agora você imagine, princesa, Noemi já tinha perdido o marido e passa um tempo depois, perde mais os 2 filhos. E eis que as suas noras também ficam sem marido. E depois de tudo isso, princesa, Noemi, ela volta com as suas 2 noras. E durante esse percurso, Noemi fala para suas 2 noras: vão
voltem para a casa da sua mãe. Eu já não tenho mais nada a oferecer para vocês. Meu marido morreu, meus 2 filhos também morreram e já não posso mais ajudar mais vocês, já estou velha. Voltem para a casa das suas mães. E ela ainda complementa no versículo 8: e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. Aqui ainda não é falado, princesa, sobre a amargura de Noemi, mas a gente já pode ver que é uma mulher de valores. Ainda que ela estivesse magoada e triste, a gente não pode deixar de reparar que ela era uma mulher grata. Ela agradeceu a Ruth e agradeceu a Orfa por terem sido mulheres bondosas com seus filhos, com ela e com seu marido. E ainda disse mais, que elas pudessem ser felizes com seus novos maridos. Você é imaginador, né? Suas noras, em que ela já estava entregando praticamente elas para outros homens, para outros maridos que elas pudessem conhecer. Nós conseguimos enxergar a benevolência de Noemi. E nós também somos assim, princesa. Entender a nossa identidade nos faz perceber que nós podemos dia após dia ser gratas pelas pessoas que cuidam de nós, pelas pessoas que nos fazem pessoas melhores, pela nossa família, por alguém que simplesmente nos dá a mão. Nós podemos ser gratas e podemos desejar, declarar e orar para as pessoas que estão ao nosso redor, que elas sejam felizes, que elas sejam prósperas, que elas encontrem os seus caminhos. Porque aqui a gente vai ver os frutos de um coração grato, de um coração que abençoa e de uma pessoa que declara sobre as outras pessoas. E ela deu um beijo em cada uma delas. Porém, as 2 começaram a chorar muito alto. Agora você imagina a sua sogra ali, que você conviveu tantos anos, fala para você partir, para você voltar para casa dos seus pais e ali se encerrar um ciclo. Então elas precisavam se desapegar. Imagina, né, princesa, a dor que não estava acontecendo ali. E a princípio elas não quiseram ir, princesa. Elas falaram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: mas minhas filhas, voltem, por que vocês vão vir comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas. Vou embora porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que se casasse essa noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas. Aí Noemi já começa a falar da amargura dela. A minha amargura é maior do que a de vocês. Porque Noemi tinha perdido um marido e 2 filhos. E agora teria que entregar as suas noras, que ela amava de tanto coração. Em algumas falas a gente começa a perceber que Noemi começa a responsabilizar o Senhor, começa a responsabilizar Deus por tudo que ela estava passando, falando que Deus havia colocado essa amargura nela. Isso fala muito sobre nós, né, princesa? Quando passamos por esses momentos que não entendemos, por momentos de luto, por momentos em que há escassez, por momentos em que estamos em lugares onde não queremos estar, onde não entendemos muitas coisas que acontecem. A gente tem em nós essa ideia de que Deus fez algo para nos punir. Então, de novo, elas choraram em voz alta. Orfa deu um beijo nela e se despediu e voltou para casa. Porém, Ruth não. Ruth não quis voltar. Não que Orfa não tinha um coração grato, mas Ruth tinha um princípio que agrada o coração de Deus, que é a fidelidade e a honra. Ruth era fiel à pessoa que a ajudou. E Ruth queria honrar a sua sogra, aquela que esteve ali todos os dias, aquela que se manteve forte, falou para ela: não, vamos voltar para a terra onde a gente estava, porque lá tem alimento.
Noemi cuidava delas, cuidava do marido, cuidava dos filhos que morreram. Então Ruth, com seu coração nobre, fiel, não poderia ir embora e deixar a sua sogra sozinha. Ruth diz à sua sogra: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. Onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quem não queria uma Ruth também, né, princesa, em nossas vidas, ou até mesmo uma Noemi? Porque aqui a gente também vai ver um laço eterno, um laço de amizade que foi criada, uma relação de mãe e filha mesmo. E que nós possamos ter e pedir para Deus Ruths, Noemis em nossas vidas, fiéis no pouco ou no muito, porque aqui Noemi não tinha mais nada a oferecer a Ruth. Noemi já não tinha nada. Mas Ruth ainda assim falou: eu continuarei com você. Eu não desistirei. Então, que também a gente não olhe para as pessoas com que aquilo que elas possam nos oferecer, mas que tenhamos um coração que honra toda em qualquer situação. Então Noemi viu que não tinha como debater mais com Ruth e elas foram para a terra de Judá. E quando chegaram lá, as mulheres perguntaram: essa não é a Noemi? Porém Noemi disse: não me chamem mais de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando eu saí daqui da terra de Judá, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar para aqui e me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Essa parte, princesa, para mim é uma das mais sensacionais. Porque aqui, em toda a Bíblia, Deus fala muito sobre nomes. O significado do nosso nome tem muito a ver com a nossa identidade. E aqui, o significado do nome de Noemi é doçura, é bondade, é amabilidade. E a gente pode ver o como ela é querida. Só que ela está tão amargurada, tão desgostosa da vida, tão triste, porque tudo aquilo estava acontecendo, porque ela tinha que passar por tantos desafios, que ela chegou e falou: não me chamem mais de Noemi, eu quero que vocês me chamem de Mara, porque Mara significa amarga. Olha que estado que ela tinha chegado naquela terra. Mas a gente sabe que o nosso Pai jamais vai nos levar para uma terra onde não haja colheita. Ainda que não entendamos, nesta terra onde ela voltou, haverá colheita e dupla honra. Elas voltaram bem no começo da colheita da cevada. Nada é por acaso, elas voltaram bem na época de colheita. E eis, princesa, que aqui ocorre o encontro de Ruth com Boaz. E Boaz era um homem muito rico, né? Um homem muito bonito, muito quisto na sociedade, e era um dos parentes, pasmem, de Noemi. E Ruth foi ao trabalho, foi apanhar espigas, porque Ruth era uma mulher muito trabalhadora. Ruth não se permitiu ficar parada, por mais que ela também se sentisse triste, porque o marido dela havia morrido. Ela continuou. Em meio à crise, em meio à sua sogra amargurada, triste, ela falou: não, eu vou ir atrás, eu vou trabalhar, eu vou fazer a minha parte. E é o que a gente precisa fazer também, princesa, nesses momentos e em qualquer momento. Façamos o que precisa ser feito, vamos trabalhar, nos dedicar. E ela era muito dedicada, apanhava inúmeras espigas. Casualmente, o de repente de Deus aparece Boaz enquanto ela estava trabalhando, enquanto ela estava focada ali. Ou seja,
Continuemos dando o nosso melhor, que a nossa bênção vai chegar, o prometido, o sonho a se realizar, aquilo que você deseja. Continue a fazer, continue a trabalhar. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Continue focada, princesa, focada no que você precisa fazer. Porque a bênção, ela vai até você. Ruth estava ali trabalhando e eis que Boaz chega. Porque casualmente ela acabou indo até onde era a terra ali de Boaz. E eis que Boaz pergunta às pessoas que estavam ali, né, os seus servos, quem é essa mulher? E eles começam a explicar. Essa é Ruth, parente de Noemi, perdeu seu marido, não quis abandonar a sua sogra, e foi contando. E eis que ali você já percebe que Boaz se agrada de Ruth. Ele começa a ficar encantado com a história de uma mulher que largou tudo que tinha para seguir a sogra, para ser fiel à sogra. Acabou de perder o seu marido, está aqui trabalhando, sendo bondosa, sendo grata. E aquilo, para o coração dele, claro que ele já deve ter achado Ruth linda. Porém, o que chamou mais a atenção dele foi o coração. Um coração de serviço, um coração virtuoso. Aí ele começou a ajudar, falando, aqui você pega as águas, aqui eu vou deixar você aqui, eu vou falar para os servos não te repreenderem. Já deu ordens para os servos não a prejudicarem. E Ruth começou a estranhar, mas por que o Senhor está me ajudando tanto assim? Eu só sou uma serva, eu só estou pegando as espigas aqui. Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira? E Boaz a respondeu, a partir do versículo 11. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra. Depois que você perdeu o marido, sei que você deixou seu pai e a sua mãe, e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. Que o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então ali Boaz já estava declarando uma bênção para Ruth e sabia que Deus iria abençoar pelo seu coração fiel, que honra, que ama, que serve. E aquilo foi encantando Boaz, porque além disso Ruth era humilde, ela estava trabalhando. E ao final da tarde, que já era muito tarde, Ruth havia apanhado quase 20 litros de cevada. Aí ela voltou para casa, trouxe para a sogra e a sogra ficou, Noemi, espantada. Nossa, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E vai lá e Ruth diz, foi Boaz. A terra em que eu colhi foi a de Boaz. E Noemi disse a Ruth que Boaz era um de seus parentes. Olha como nada é por acaso, princesa. No meio da amargura, no meio da tristeza, Deus as levou a um caminho de colheita. E Noemi, ainda que estivesse amargurada, voltou novamente a agradecer e a abençoar outras pessoas, e disse, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Essa passagem repete muito a palavra amargura, mas também fala muito sobre bondade, sobre ajuda, sobre honra. E é isso que Deus espera de nós mulheres, que agradeçamos, que honremos, que trabalhemos, porque Ele nos levará ao caminho da colheita. E eis que a história continua, princesa, e Noemi dá um conselho muito sábio para Ruth. Por isso a importância de andarmos com pessoas experientes, com pessoas que já passaram por diversas situações na vida, que têm dores parecidas com as suas, porque as duas tinham perdido o marido, as duas podiam se curar. E Ruth foi muito sábia e seguiu os conselhos também que Noemi havia dado. Aconselhou ela, após Boaz comer e beber, de deitar-se sobre os seus pés, como uma forma de honra, de mostrar que ela estava ali. E Boaz, com essa atitude, ficou encantado.
e disse para ela: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Ou seja, Ruth não foi procurar pela aparência, pelo que a pessoa tinha. Ela foi procurar aquele que a ajudou, aquele que viu graça nela. Ele ainda continuou: e agora, minha filha, não tenha medo. Tudo que você falou vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Olha como Ruth era conhecida em uma cidade estrangeira. Uma mulher virtuosa, de valores, princípios, não levada pela aparência, que não foi levada pelo que a sua sogra tinha ou pelo que Boaz tinha, por mais que ele tivesse muitas terras. Era um coração nobre, como o seu, como o meu, e que nós podemos lapidá-lo todos os dias. E eis que Boaz, já pretendendo se casar com Ruth, fala: bom, ainda não posso me casar com você e tomar as terras de sua sogra, porque tem alguém que está à minha frente, e por ordem, por Boaz também ser um homem de princípios, preciso falar com ele antes. E ele vai falar com esse homem e diz: olha, você pode pegar as terras, mas você precisa levar Ruth e casar-se com ela. E o homem diz que para não parar a linhagem dele, né, a herança dele, ele entregaria a Boaz. E como vários estavam de testemunha, ali Boaz, entregando as suas sandálias a este homem, representando essa selagem desse compromisso e responsabilidade, toma Ruth como esposa. Ruth se casa com um dos homens mais honrosos, mais quistos na sociedade, com mais terras, pelo simples fato de ser uma mulher virtuosa, de ter valores, de ir à luta, trabalhar, de honrar a sua família e as pessoas que estavam ao seu redor. E além disso, quem foi honrada também foi Noemi, aquela que estava amargurada. Porque depois Boaz e Ruth têm um filho. E depois que eles têm um filho, as mulheres chegam a Noemi e dizem: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá a renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, Ruth, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome dizendo: nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. E este veio a ser o pai de Jessé, o pai de Davi. Olha isso, princesa. Através de uma história de tristeza, amargura, de perda, de luto, de escassez, porque elas não tinham mais nada, Deus as honrou. E dentro dessa linhagem do neto de Noemi, saiu Davi, que foi o grande imperador, o grande rei de Israel, que eu já contei essa história para vocês. Davi foi aquele que derrotou Golias. Olha a honra, a dupla honra. O Senhor não desamparou Ruth, a mulher virtuosa, e o Senhor não desamparou Noemi, que estava tão desgostosa, que culpava o Senhor, amargurada, mas ainda assim era grata, ainda assim abençoava as pessoas que a ajudavam. Olha que lição, princesa. Uma lição para que nós nos lembremos todos os dias, todas as vezes que fomos querer reclamar da nossa situação, todas as vezes que não virmos escapatória, todas as vezes que tenhamos amargura no nosso coração e não entendamos o porquê estamos passando por isso. Que nos lembremos de Ruth e Noemi. E que ainda que estivermos passando por isso, nós sejamos mulheres virtuosas, que trabalham, que continuam, que não desistem, que se levantam,
que abençoam, que não olham as pessoas por aparência ou pelo aquilo que elas podem nos oferecer, mas só pelo simples fato de podermos servir, de podermos ajudar, de podermos dar o nosso melhor, assim como Ruth fez, colhendo aquelas espigas, sendo uma das que mais colheu ali. Você é virtuosa, princesa. Em meio à sua dor, em meio às nossas dores, lutos, ainda assim seremos e somos virtuosas. E pode ter certeza que os caminhos que talvez a gente não entenda, que estamos percorrendo ou indo, haverá a dupla honra. Permaneça firme, fiel, honre, que você não será envergonhada, que nós não seremos injustiçadas. E Deus jamais se esquecerá e se esqueceu de nós. E Ele mostrou a fidelidade dele para com as suas filhas. Tá bom? Esperamos muito que vocês tenham gostado, princesa. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar com uma amiga que vai amar essa dose de autoestima, de identidade, de força. E lembre-se sempre, princesa, você é incrível, você é amada, você é muito especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.